Livro de Provérbios, capítulo 19. Fui fazer uma visita ontem. Foi uma conversa tão gostosa que eu fiquei com vontade. Eu lembrei desse texto. Fiquei com vontade de pregar sobre isso. Tá bom? Você sabe que a palavra de Deus, ela é o nosso guia de fé, a nossa regra de fé, né? Jesus, ele disse que o homem, ele não vive só do pão, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer que, assim como um alimento sólido, né, o arroz, o feijão, o pãozinho, ele traz os sustentos, nutrientes que o nosso corpo necessita para ser saudável, a palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma, né? Como o Salmo 119, na altura do versículo 116, diz assim: sustenta-me conforme a sua palavra para que eu viva. Quer dizer que o bem-estar da nossa alma depende desse precioso alimento que é a palavra de Deus. E eu mandei uma mensagem na lista de transmissão dizendo que eu queria te dar alguns conselhos. E eu quero ler Provérbios capítulo 19, os versículos 20 e 21. Está escrito assim, todos acharam? Amém. Ouve o conselho e recebe a correção para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém? Muitos propósitos há no coração do homem, e isso é uma verdade, né? Porque o nosso coração, ele tem a sua engenhosidade, ele constrói, elabora, planeja uma série de situações, né? A Bíblia diz em Provérbios 16, no versículo 1, que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Então, o conselho do Senhor permanecerá, o conselho do Senhor permanecerá. Curva sua cabeça, fecha os olhos por mais um instante. Pai, esse é o momento mais precioso do nosso dia e da nossa semana. Ouviremos a Tua palavra e dela vem os melhores conselhos que possamos ouvir. Pedimos nessa hora que o Senhor acalme todos os corações aflitos, Senhor. E o Senhor venha com a Tua paz, com o Teu bálsamo, que o nosso coração esteja preparado para recebermos a Tua palavra e nela meditarmos dia e noite, conforme o conselho que o Senhor nos dá. Que o Senhor receba para si toda a glória e nos molde diariamente a semelhança do Teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Meus irmãos, todos sabem que Provérbios quer dizer palavras de sabedoria, né? Dito sábio. A maioria dos provérbios foram escritos por aquele rei chamado Salomão, que pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria, entendimento para julgar as causas do povo. E nesse provérbio escrito por Salomão, tanto no versículo de número 20 quanto no versículo 21, ele fala de conselho. E o conselho, segundo o dicionário, é uma opinião. O conselho, segundo o dicionário, é um ensino, um aviso quanto ao que cabe fazer. Aquele que aconselha, ele instrui. O que aconselha, ele aponta para uma direção.
ele indica. O conselheiro é aquele que faz recomendações. E todos nós, por mais experientes que sejamos, por mais habilidosos naquilo que fazemos, por maior que seja a nossa idade, todos nós precisamos de bons conselhos. Todos nós precisamos de alguém cheia do Espírito Santo, para muitas vezes nos fazer enxergar aquilo que muitas vezes está diante dos nossos olhos, mas nós não vemos. Lembra daquelas situações que você está inquieto, meu Deus, está chegando a hora, eu não sei o que eu vou fazer, e não vai dar tempo, não tem recurso, não tenho direção, não sei como é que vai ser, e você parece estar perdido diante de uma situação tão simples, aí chega alguém e diz, ei, aqui. A pessoa chega para te aconselhar e com um diálogo, com um bate-papo, de repente parece que as coisas se tornam claras. Daí a importância de recebermos bons conselhos. Aqui ainda no livro de Provérbios, no capítulo 24, olha o que está escrito no versículo de número 6. Diz assim, Provérbios capítulo 24, versículo 6, diz assim, porque com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. O que é o prudente? O prudente é aquele que vai evitar o mal, né? O prudente é aquele que é precavido, é aquele que tem precauções, que leva em consideração a possibilidade do mal acontecer, então, de maneira prudente, ele evita. Agora, no final do versículo 6 diz, e a vitória na multidão dos conselhos. Quer dizer que um bom conselho, ele sempre vai te fazer, ele sempre nos fará caminhar na direção correta, fazendo aquilo que vai cooperar para o nosso progresso. No capítulo de número 12 e versículo de número 15 de Provérbios, está escrito assim, Provérbios 12, 15, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Por que ele diz que o caminho do tolo é reto aos seus olhos? Porque o tolo, ele não aceita ser repreendido. A Bíblia diz em Provérbios 27, 5, que é muito melhor você receber uma repreensão sincera do que um amor encoberto. É muito melhor você ser ferido ouvindo palavras duras de alguém que te ama, do que você ser aplaudido por alguém que não está comprometido com a sua vida. Então, o tolo, ele não aceita conselhos. O tolo, ele está enfadado, cansado, amargurado, carregando fardos pesados, mas quando chega alguém para dizer, meu filho, faz assim, segue esse conselho, muda de direção, o tolo vai dizer assim, quem ele pensa que é para se intrometer na minha vida? O tolo, ele vai pensar, não, eu conheço, eu tenho experiência, eu sei como é, eu já passei por aqui, eu sei como faz, e ele continua naquela vida difícil, carregando aquele fardo pesado. E o pior é que muitas vezes o tolo vai orar e dizer, Senhor, muda isso, muda aquilo, Senhor, me ajuda nisso aqui, me ajuda naquilo ali. Aí o Senhor vai lá e envia um conselheiro, mas o tolo não ouve. Por isso que o versículo 15 lá no final diz, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Irmão, muitas vezes a sabedoria manifesta através da capacidade que nós temos de ouvir opinião das pessoas, que muitas vezes não está emocionalmente envolvida naquela causa, não está vivendo as aflições que vivemos.
E por não estar no meio daquele tumulto, de fora, ela enxerga alguma coisa que nós não conseguimos enxergar. E Deus quer agir por meio do conselheiro. Por isso que eu digo para você, seja sábio. Aprenda a ouvir conselhos que vêm das pessoas que ouvem a Deus. Não seja tolo. Uma vez, um homem sábio, um homem de Deus, que recebeu do Senhor a missão de conduzir uma multidão de gente rebelde do Egito em direção à Palestina, e que, por ter recebido do próprio Deus as leis, ele tem a missão de julgar as causas do povo. E um dia esse moço chamado Moisés começa bem cedinho a ouvir as pessoas com as suas dúvidas no que diz respeito às leis. Então as pessoas chegavam com as suas causas para ouvir o que Moisés tinha para falar. O problema é que foram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças tiradas do Egito. Agora imagine um homem aconselhar essa multidão inteira. Então Moisés começou bem cedo, ele começava cedo. E no final da tarde, ainda tinha muita gente para ser atendida. E ele não dava conta. Aquilo começou a lhe custar o vigor físico. Ele aconselhava, ele trabalhava até a exaustão. Um homem de Deus. E aí o sogro dele, um homem chamado Jetro, ele olha para Moisés cansado, para aquela fila intensa, longa. Então Jetro vai pensar, esse cara está errado. Não era para estar fazendo assim não. Então Jetro, ele vai dar um conselho para Moisés. Ele vai dar instruções a Moisés. Irmãos, Êxodo capítulo 18, eu quero ler isso com você, para ficar mais fácil de entender. Êxodo capítulo 18, vamos ver o versículo de número 13. Presta atenção nisso aqui, que coisa linda. Êxodo 18, versículo 13, está escrito assim: E aconteceu que outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Ok, o povo está correto. Eles querem consultar a Deus. Maravilha. Moisés também está correto. Porque Moisés quer instruir o povo. E a Bíblia diz em Provérbios 11, no verso 4, que não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiro há segurança. Moisés quer oferecer o que para o povo? Segurança. Para quê? Para que o povo não caia. Então o povo busca o que é correto, uma direção dada por Deus. Moisés está fazendo o que é correto, aconselhar o povo. Mas às vezes, irmãos, nós queremos fazer o que é correto de maneira errada. E aí nós gastamos o nosso vigor físico, o nosso tempo, o nosso recurso. Então Jetro olha para Moisés e diz: Mas o que é isso aí? Que esse monte de gente? Não, é o povo que vem buscar conselhos, é o povo que quer consultar a Deus. Aí Jetro vai dar um conselho para Moisés. Olha o versículo de número 16. Aliás, versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Não é bom o que você está fazendo, Moisés. Agora perceba, quem é a autoridade? Moisés. Quem foi levantado por Deus? Moisés. Quem Deus colocou na liderança do povo? Moisés. O sogro de Moisés vai dizer: O que você está fazendo é bom. Não vejo isso com bons olhos. Agora olha o versículo de número 18. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Verso 19.
ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Olha o conselho de Jetro. Olha o que Jetro vai dizer: Moisés, presta atenção no que eu vou te falar. Escuta o que eu vou dizer a você. Ele então começa a aconselhar Moisés. Versículo 20: declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra em que deve fazer. Sabe o que Jetro está falando? Moisés começa a pregar. Começa a anunciar em alta voz qual é a vontade de Deus. O que o povo tem que fazer? Como o povo deve proceder? Aí no versículo 21: e tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Mas é que Jetro vai dizer: não, Moisés, para, olha o tamanho da filha, olha quanta gente, olha a insatisfação do povo, olha o seu cansaço, você está fazendo certo da maneira errada. Escuta o que eu vou te falar, Moisés. Pega um homem, põe sobre líder de 10, aí depois de líder de 50, líder de 100, líder de 1000, e as causas que forem mais graves, aí você vai e julga. E quando Moisés ouviu este conselho de Jetro, Moisés foi aliviado daquela carga, porque se você observar o final do versículo 22, ele diz: assim a ti mesmo te aliviarás da carga. Meu irmão, deixa eu dar um conselho para você. Às vezes você está cansado de bobeira, está faltando inteligência. Às vezes você reclama que está sobrecarregado, que tem tantas coisas para fazer, porque está faltando você parar e pensar um pouco, ouvir pessoas que já trilharam esse caminho, que tomaram decisões semelhantes. Organizar as coisas é o que Moisés vai fazer. E se você observar o versículo de número 23, está escrito assim: ó, se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. O conselho que veio de Jetro trouxe paz ao povo e alívio para Moisés. Por isso que você, com a sabedoria que Deus te deu, precisa aprender a ouvir, a seguir conselhos, a analisar o que as pessoas dizem, e não ser um tolo, uma pessoa que acha que é dona da razão, que entende tudo. Não, eu já vivi tudo isso, eu já quebrei a cara na vida, não precisa de ninguém para se intrometer na minha vida. Precisa sim. Precisa sim, porque o que ouve e endurece o seu coração é tolo. O sábio dá ouvidos aos conselhos. É a palavra de Deus que está dizendo que, havendo sábia direção, o povo não cai. É a palavra de Deus em Provérbios 11:4, como citei ainda há pouco, que diz: na multidão de conselheiros há segurança. Talvez eu trouxe pessoas aqui para dizer: olha, você está pedindo tanto uma resposta, está pedindo tanto uma direção, você tem pedido tanto para que eu te ajude, para que eu te socorra, para que eu alivie a sua carga, para que eu traga paz a você, mas quando eu mando alguém para levar a você o conselho que eu quero te dar, você age como um tolo, você fecha o seu coração. Todos nós precisamos de conselho. Agora deixa eu dizer uma coisa importante. Teve um rei que foi o sucessor imediato de Salomão. Você sabe que Salomão, no final do seu reinado, ele teve o seu coração pervertido pelas mulheres. E no final do seu reinado, Salomão começou a maltratar o povo. Salomão começou a tornar a vida do povo difícil. Ele foi rude, rebelde. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o poder. E por saber que um novo rei se levantava,
o povo fica inquieto, porque eles começam a pensar, mas e agora? Será que vai acabar aquela tortura? Será que vai acabar aquela opressão em que vivíamos? Será que agora teremos paz? Como é que será o reinado de Roboão? Então, sob a liderança de Jeroboão, eles vão até Roboão, até o rei, e dizer: o rei, nós vamos falar contigo, olha, e aí, como é que vai ser? Você vai ser um rei bondoso ou você vai ser como seu pai? Como Roboão ainda era jovem, ele decide buscar conselhos, ele quer uma instrução, e primeiro ele busca conselho dos anciãos, de homens que eram experientes, e que participaram do reinado de seu pai Salomão, homens que sabiam o que um rei precisa fazer para ter o apoio das massas, das multidões, do seu povo. Então, estes anciões, eles vão aconselhar Roboão. Eu quero ler, irmãos, 2 Crônicas, capítulo 10, vamos lá. Veja o que está escrito a partir do versículo de número 3. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 10. Diz assim, versículo 3: porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. Quer dizer que o povo vai chegar para o rei e vai dizer: o rei, olha, o seu pai era um carrasco, seu pai pegou pesado demais, olha como nós sofremos, foi difícil, olha, alivia essa carga, não precisa ser tão mal, não precisa ser duro desse jeito, e todos nós vamos te servir. Você sabe qual é a diferença do líder para o chefe? O chefe, ele oprime, o chefe, ele cobra resultados. Então não importa o bem-estar das pessoas, não importa o mal que a pessoa padece, o chefe, ele quer o resultado. O líder é diferente. O líder é aquele que estimula aquele que faz, o líder apoia, o líder ajuda a fazer. Tanto Roboão, no fim do seu reinado, como o seu pai Salomão, eles agiram de maneira rude com o povo. Agora, na ocasião, quando Roboão percebe que há uma preocupação do povo, e que talvez ele não tenha maturidade suficiente para decidir o que fazer, o que ele faz? Ele vai buscar o conselho dos anciãos. Olha o versículo de número 5. Aliás, versículo 6. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Para quem que Roboão vai pedir conselhos? Para homens que tiveram experiência no reinado do seu pai, que viram como o povo sofreu, como a vida deles eram duras. Agora, observe o conselho que Roboão vai receber, versículo de número 7. E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão seus servos. Quer dizer, Roboão, é simples. Olha o conselho dos anciãos. Se você for um cara bom, se você for um cara do bem, se você for um cara amável, se você tiver boas palavras, uma relação de proximidade com o povo vai te servir, serão teus servos, você vai ter o povo nas tuas mãos, o povo vai reagir às suas ações. Ele ouve o conselho dos anciões, que dão a ele tudo o que ele precisa fazer para ser bem sucedido no desafio que era liderar um povo que é conhecido como povo de Deus, mas ele também decide tomar conselhos com outras pessoas. E é aqui que está um ponto, irmãos, porque
não satisfeito com o conselho que ouviu dos anciãos, Roboão ele decide buscar conselho com amigos de infância, com jovens que fizeram parte do seu passado. Versículo de número 8, presta atenção, diz assim: porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Quer dizer, aquela instrução que os anciãos deram, parecia que não estava em harmonia com as intenções de Roboão. Então o que ele faz? Ele vai ouvir a molecada, ele vai ouvir pessoas que não têm maturidade, ele vai ouvir pessoas que não estão comprometidas com o futuro. Meu irmão, não cometa esse erro. Eu digo isso aqui com frequência: não dê ouvidos a quem não dá ouvidos à voz do Senhor. Não se preocupe em buscar conselhos com quem não tem responsabilidade com as consequências. Porque muitas vezes nós ouvimos conselhos de pessoas que estão envolvidas emocionalmente com a causa. E muitas vezes a pessoa com o conselho que dá, ela não quer que o problema seja resolvido, ela quer nos colocar numa posição menos dolorosa possível. E às vezes o conselho que nós precisamos é justamente aquele que nos machuca, que nos fere. Roboão parecia daquele tipo de pessoa que fica procurando alguém que o apoie no seu erro. Porque tem pessoas que muitas vezes chegam e dizem: pastor, eu estou em dúvida disso, mas ela não quer ouvir a minha opinião. Ela quer alguém que apoie no erro que ela está cometendo, porque ela precisa sentir essa segurança. Quem consegue entender isso aqui? Então Roboão, na verdade, ele queria agir de maneira contrária à opinião dos anciãos. Então ele vai nos jovens, versículo de número 8. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com eles. Aí no versículo de número 10, diz assim: e os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu porém alivia-nos. Assim pois lhe falarás. Olha o conselho que os jovens vão dar para o Roboão. Você vai dizer isso: o meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. E o meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Uau! Quer dizer que os jovens vão dizer: que esse negócio de aliviar nada, esse povo não quer nada com nada não. Ô Robão, sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar para o povo que é o seguinte: daqui para frente vai ser pior. Vai lá e diz para o povo: se eles estavam achando que o meu pai era um carrasco, eles vão suportar as cargas do meu pai e ainda as que lhe imporei sobre eles. E o que Roboão faz? Ele dá ouvidos ao conselho dos jovens. Se você observar o que está escrito no versículo de número 13, está escrito assim: e o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens. Agora, qual é a consequência de um tolo que despreza um bom conselho e dá ouvidos à voz de pessoas irresponsáveis? Olha o final do versículo 19. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Você que conhece a história sabe que foi sobre o reinado de Roboão que o reino se divide. Duas tribos, as tribos de Judá e Benjamim, vão compor o reino do sul, enquanto as outras 10 vão compor o reino do norte. Agora, por que isso acontece? Porque Roboão foi tolo. Porque ele desprezou um conselho bom para dar ouvidos a conselhos de meninos, de moleques, de pessoas que não têm responsabilidades com a vida, de pessoas que não têm condições de instruir, de dar conselhos acerca de uma importante decisão que deveria ser tomada. E aqui está o alerta que eu faço a você: cuidado a quem você empresta os seus ouvidos.
Cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado com as pessoas que você decide fazer os seus desabafos. Porque em 1 Coríntios 15:33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E às vezes você está com as suas emoções fragilizadas, às vezes você está vivendo um período de crise conjugal, um período de instabilidade no trabalho, conflitos pessoais, e você pega a primeira pessoa que cruza o seu caminho e começa a fazer desabafos. Você abre e coloca a pessoa dentro da sua vida, e muitas vezes aquela pessoa, ela vai contar experiências semelhantes que viveu no passado, e decisões que tomou no passado, que gerou uma destruição, e ela vai colocar isso dentro do seu coração, e a sua mente vai começar a arquitetar, o seu coração vai começar a elaborar projetos. Por isso que no livro de Jó, irmãos, eu quero ler com os irmãos rapidamente, Jó capítulo 21, livro de Jó, capítulo 21, olha o que está escrito no versículo de número 16, diz assim, Jó 21, 16, vede porém, que o seu bem não está na mão deles, esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Esteja longe de você o conselho dos ímpios. Por quê? Porque o ímpio não tem os mesmos princípios e valores que nós temos. Os ímpios não entendem a nossa fé. Então a mulher chega lá no trabalho com um olhar fundo, um semblante abatido, sem sorriso nenhum no rosto. E as amiguinhas vão dizer, o que está acontecendo? Você está achando tão triste? Está passando por algum problema? Aí a mulher fragilizada vai dizer, eu briguei com meu marido. O marido falou algumas coisas tão difíceis de ouvir. Ele acabou comigo. Me chamou de tudo aquilo que eu nem falo por vergonha. Aí as amigas vão dizer, amiga, você não merece isso. Amiga, você merece ser bem tratada. Olha, amiga, sabe quem perguntou de você? Olha, você precisa de alguém que cuide de você, que te ame. E uma crise conjugal, que muitas vezes com diálogo, com uma oração, com aconselho, com aconselhamento pastoral, aconselhamento de pessoas sábias, resolve, não. Mas ela vai lá e expõe as suas emoções. E aí chega alguém ali dizendo, olha, se eu fosse você, saia de casa. Se fosse você, não voltava mais. Olha, você merece coisa melhor. Longe de mim, longe de nós, o conselho dos ímpios. Nós temos um conjunto de princípios e valores que foram estabelecidos por Deus para nortear a nossa vida. Deus já deixou por escrito todo o seu pensamento acerca de todas as decisões que nós precisamos tomar. Por isso que é importante nós, antes de agirmos, pensarmos, fazermos, tomarmos qualquer que seja a decisão, consultar a Deus. Procurar saber o que Deus pensa, porque vem de Deus o melhor conselho que nós precisamos. Como está escrito no livro dos Salmos, irmãos, avancem rapidinho para o Salmo de número 33. Salmo de número 33, versículo de número 11. Está escrito assim, o conselho, aliás, versículo 10. Salmo 33, versículo 10. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. O conselho do Senhor permanece para sempre. Por que o conselho do Senhor permanece para sempre? Porque Deus não muda. Deus não vai dizer para o irmão que ele pode fazer isso e para o outro irmão não pode. Deus é um só, Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Então o conselho do Senhor permanece para sempre. Quando nós olhamos para Davi, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, Davi ele volta depois de uma guerra, que na verdade nem aconteceu, e quando ele chega em Ziclag, havia um cenário caótico, ele viu fumaças, as casas foram incendiadas, os parentes foram raptados, os despojos foram saqueados. Então o texto diz que eles choraram, e até que não houve mais forças para chorar. E começaram os homens a acusar Davi, dando a ele a responsabilidade de ter dado origem a tudo aquilo. Então Davi sabia que como líder ele deveria fazer algo para trazer de volta os seus despojos e principalmente os seus familiares. Agora, antes de agir, em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, Davi vai consultar ao Senhor. Davi procura saber o que é que Deus pensa. Vamos lá, irmão, rapidinho. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, quero ler isso também com os irmãos. Versículo de número 8. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Consultou Davi o Senhor. Sabe o que o texto está querendo dizer? Antes de Davi fazer, antes de Davi tomar decisões, antes de Davi tomar iniciativas, ele quer saber o que é que Deus pensa acerca do assunto. E quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas? A Bíblia diz em Provérbios 19:2 que aquele que se apressa com seus pés peca. Quantas vezes nós agimos no calor das emoções e tomamos decisões que vão complicar ainda mais as coisas? Davi ele vai buscar conselho, Davi ele vai buscar uma direção, Davi ele quer um norte, uma recomendação. O que o Senhor tem a dizer? O que o Senhor pensa acerca disso? Perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E olha a resposta de Deus no versículo 8. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Aí no verso 9 diz: partiu, pois, Davi. Agora, irmãos, quando Deus direciona, quando Deus aconselha, quando Deus dá a direção, Ele se compromete com as consequências. Ele garante que o resultado aconteça. Por isso que o Salmo de número 37, versículo de número 4, diz assim: alegra-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Davi, antes de agir: Senhor, e aí, eu devo perseguir? Eu vou alcançar? E o Senhor diz: pode perseguir, você vai alcançar e vai libertar todo mundo. O que que Davi faz? Davi foi, e tudo que Deus disse que iria acontecer, aconteceu. Porque a Bíblia diz em Jeremias 1:12 que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. O melhor conselho que você pode receber, querido, é o de Deus, porque o de Deus não falha. E quando Deus fala, Deus garante o resultado. Por isso que Davi, nas tantas experiências que ele viveu ao longo da vida, ele chegou à conclusão que existe um precioso segredo para ser bem-sucedido diante de Deus. Eu quero que os irmãos procurem aí o Salmo primeiro, mas enquanto você procura, escute isso aqui. Deus chegou para Josué e disse assim: Josué, meu servo Moisés morreu, e você vai introduzir os descendentes de Abraão na terra que jurei. Então Deus vai dar para Josué o segredo do progresso. Deus vai dizer assim: olha, ninguém prevalecerá diante de você. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, e tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o seu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Olha o conselho que Deus dá para Josué. Medita de dia e de noite. Faça, tenha zelo, cuidado, conforme tudo o que está escrito. E aí você vai ver o seu caminho prosperar. Não foi eu que te mandei, disse o Senhor. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Deus deu para Josué o melhor de todos os conselhos. Tudo que Josué precisava, Deus deu um romaneio, um mapa do progresso. Deus deu para Josué uma receita, um GPS. Segue esse conselho que vai dar tudo certo. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque Davi se tornou um rei bem-sucedido, e quando ele escreve o Salmo 1, ele traz um conselho, um segredo, do que nós precisamos para nos tornarmos bem-sucedidos. Porque, irmãos, presta atenção nisso aqui. O bem-sucedido na vida, na terra, você deve se lembrar que lá em Atos 17, 25 diz que dele provém o fôlego, a vida e as demais coisas, né? Ou seja, quem dá a vida é Deus. Então é Deus que determina o que é uma vida bem-sucedida. Os padrões da sociedade, o que é uma vida bem-sucedida? O que comprou, o que realizou, o que conquistou, o que tem. Agora, o autor da vida, o que deu a vida, o que dá o sopro de vida, ele estabeleceu o que é ser bem-sucedido diante dele. E ser bem-sucedido diante dele é quando nós nos tornamos aquilo que ele quer que sejamos, e ponto. Então, enquanto eu buscar a felicidade de acordo com aquilo que eu acho que é o ideal, eu nunca vou alcançar a verdadeira felicidade. Eu vivo quando eu me torno aquilo que Deus quer que eu seja, ainda que isso desagrade a muitos, ainda que isso me coloque numa posição de aparência e inferioridade em relação aos outros. Então, no Salmo 1, Davi dá alguns conselhos, eu queria compartilhar com o irmão de maneira simples, direta e objetiva. Presta atenção nisso aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeiro, irmão, para de dar ouvidos para pessoas que não têm a fé que você tem. Já começa por aí. Por mais bonzinho, por mais fofinho que seja, por mais amigão que seja, ainda que seja de infância, aquela molecada que aconselhou Roboão, não serve a Deus, não é a melhor pessoa para te aconselhar. Por isso que eu li com você Jó capítulo 21, versículo 16, ó, longe de mim o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, bem-sucedido, mais que feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Para de dar ouvidos, irmãos, para qualquer que seja a pessoa que te dê uma instrução que te leve na contramão daquilo que Deus quer. Tem muita gente que quebra a cabeça por causa disso. Segundo, nem se detém do caminho dos pecadores. Entenda uma coisa, querido. O caminho dos pecadores a qual ele se refere é todo o caminho que te conduz a um destino diferente àquele que Deus preparou para você. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, que há caminhos para o homem que parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte. Por isso que Jesus vai dizer, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que encontrem. E tem muita gente que dá ouvidos a conselho de ímpios, que certamente o farão trilhar os caminhos da estrada que é pavimentada em direção à condenação. Esse não é o caminho que Deus quer que você ande. E é por isso que você precisa entender que essas pessoas que andam te aconselhando, se você der ouvidos a elas, irmãos, consequentemente você vai pegar aquele trilho e vai seguir na mesma direção. E não é isso que Deus quer para você. Eu estou te dando um conselho. Foge desse caminho. Não dê ouvidos a esta gente. Agora, olha a sequência do texto. Verso 1. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem se assenta. Não ouve conselho dos ímpios, se afasta dos caminhos dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Como assim? Meu querido, tem lugares, tem ambientes, grupos de pessoas que não condiz com a sua fé. Eu dei um exemplo de manhã,
que num belo dia, algumas pessoas estão sentadas num bar, tomando ali a sua cervejinha numa roda de samba, e aí eu até me usei como exemplo. Eu estou fazendo a minha caminhada diária, mas me deu uma sede e eu parei para comprar uma água. E enquanto eu esperava ser atendido, eu parei exatamente naquele lugar, onde estão os homens tocando samba, tomando essa cervejinha, e curiosamente naquele dia, passou um ônibus com os irmãos da igreja, e olharam para o bar. E quem que estava ali no meio daquela roda? O pastor Rodrigo. Aí o irmão que não perde tempo foi lá e 2 segundos depois o grupo do WhatsApp bombando. Isso não aconteceu, tá, irmãos? É uma parábola. Calma. Já ia botar na internet, que eu sei. Aquele lugar não condiz com a minha crença. Aquele lugar não é um lugar bom para mim. Por quê? Porque ali existe uma associação com aquilo que Deus não gosta. Não adianta chegar na roda de escarnecedores, achar que você vai ser luz em meio das trevas, que é capaz de você sair bêbado de lá. Não adianta. Tem lugares que não condiz com a nossa fé. E a palavra que está dizendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Conselho que eu te dou. Conselho que eu te dou. Por que você faz questão de participar desse grupinho de escola, de amigos do passado, que só compartilha imoralidades? Não é lugar para você. Por que você faz questão de estar nesses encontros, nessas reuniões, onde o bate-papo é o que o fulano fez com a fulana na noite anterior? Quais foram as aventuras? Isso vai corromper e encher a sua mente de perversões que vai tumultuar a sua fé. Então veja, Davi está dizendo, olha, quem é o feliz? Aquele que não ouve conselho de ímpios, aquele que se afasta do caminho mundano, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus, porque a inclinação da carne é morte, porque o mundo todo está no maligno, então aquele caminho não é para mim, e muito menos me assento na roda de pessoas que escarnecem do Deus que eu creio. Você consegue entender isso? Pegue esse conselho para você. Não, pastor, mas todo mundo trabalha junto, e daí? No inferno vai ter um monte de gente que trabalhou junto. Você consegue entender? Agora entenda uma coisa. O conselho do ímpio é gostoso de ouvir, porque não tem restrição. Sabe aquela coisa? Vai lá e fala mesmo. É isso aí mesmo. Isso, vai lá, se eu fosse você eu fazia. É isso mesmo. É gostoso. O caminho dos pecadores é atraente. É uma porta sedutora, cheia de cartazes. A roda dos escarnecedores é algo que gera prazer. Ninguém está ali porque não quer estar ali. As pessoas estão ali porque naquele lugar elas procuram a paz. Agora entenda. As coisas que estão relacionadas a Deus, não é uma questão de obrigação, querido, é prazer. Nós precisamos parar com essa maldição religiosa de achar que estamos aqui porque somos obrigados, que eu vou no culto senão o pastor vai me ligar, eu vou na igreja hoje porque semana passada eu não fui, e eu vou porque se eu não for, sabe, meu irmão, se você não está aqui por prazer, você pode estar aqui, mas você não está aqui. Por isso que ele diz, feliz é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, se afasta do caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, olha o versículo 2. Antes, ao invés disso, tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Não porque ele é obrigado, não porque o pastor cria propósito, não, mas porque ele tem prazer, ele gosta, é gostoso. Ele quer aquilo, não é porque é uma religião, não é porque há cobranças, não é porque ele tem que pregar, não, o prazer dele está naquilo. Você consegue entender? Como é que você pode entender isso de uma maneira simples? Colossenses 3, porque Paulo diz assim, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala da prostituição, da avareza, da vil concupiscência. Qual é os sinais, os indícios que o nosso prazer estão nas coisas de Deus? Colossenses 1. Se vocês ressuscitaram com Cristo, vocês buscam as coisas que são de cima. De fato tem prazer nas coisas de Deus, vocês vão pensar nas coisas que são de cima. Ponto. Agora, você acha que eu, com quase 40 anos, vou ficar procurando marmanjo que não tem compromisso com as coisas de Deus? Eu tenho mais o que fazer, filho. Conselho que eu te dou: se você não tem prazer de buscar as coisas de Deus, meu querido, você está num lugar errado. Porque o que agrada a Deus não é ver aqui eu emburrado. Eu vim porque se eu não ver, minha mãe pega no meu pé. Não, eu vim porque não. Sabe por que eu vou? Porque eu amo ouvir a palavra de Deus. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu fui chamado para estar aqui. E aliás, eu nem escolhi, foi Ele que me escolheu. Se isso não gera prazer em você, meu irmão, você está na roda errada. Então, versículo 3, para a gente partir para a conclusão. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O melhor conselho que eu poderia te dar hoje, irmãos: muda seu ciclo de amizades. Para de ficar ouvindo essa cambada de gente que incrédula, que perturba a sua fé e você nem percebe. Para de ficar ouvindo conselhos de pessoas que estão querendo que naquele momento você fique emocionada e falem coisas bonitinhas para que você fique bem. Para. Ouve o que Deus tem para te falar. Procure pessoas de Deus que são comprometidas com a verdade, que têm um norte, uma direção para te dar. Vamos concluir lendo então o texto que nós iniciamos. Provérbios 19. Provérbios capítulo 19, versículo de número 20. Diz assim. Vamos ler o 19 também. Provérbios 19, 19. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O conselho que Deus te deu hoje, ele dura de geração em geração. É o conselho que Deus deu para Abraão, para Isaac, para Jacó. É o conselho que Deus deu para José, para todos os teus descendentes. É o conselho que Cristo deu à igreja. E daqui a milhares de gerações vão saber. É o mesmo conselho, porque o conselho de Deus permanece. Amém, irmãos? Toda a igreja de pé, por favor.